Galera, hoje o vídeo é basicão, mas é bem interessante também. Eu vou falar do cruzamento que dá certo, não tem chance de dar errado. Para responder algumas pessoas aí que perguntam, né? Qual cruzamento deu mais certo aí na sua criação? Como estão as aves do cruzamento entre Rhode Island Red e galinha de pescoço pelado? É justamente sobre esse cruzamento que eu vou falar, beleza? Se gostar do vídeo e quiser ver mais como esse, deixe sua curtida, considere se inscrever no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Então vamos mostrar aqui as aves e vai ser bem simples. Então aqui estão as aves, a maioria aqui é Rhode ou Rhode com pescoço pelado, né, do cruzamento. Tem essas duas aqui, que já é com cruzamento com balão, já é pescoço pelado com balão. Aqui o galo Rhode também tava mudando a pena, olha só, o rabo dele tá bem feio. Elas gostam de uma acerola. Eu vou separar só as de pescoço pelado pra gente ver de perto, para ver o resultado, beleza? Então aqui estão somente as de pescoço pelado. As que não saem de pescoço pelado nesse cruzamento saem idênticas às Rhodes padrão. Dificilmente alguém vai dizer que não é. Um exemplo é essa daqui, ó. Saiu com o pescoço emplumado. É idêntica a uma Rhode padrão. Isso porque os cruzamentos já estão entrando aí na terceira geração. Então o sangue já está quase apurado. Eu vi um comentário num vídeo bem antigo meu, perguntando se o cruzamento tinha dado certo de Rhode com pescoço pelado. Na época eram algumas Label Rouge e eu não consegui tirar pintinhos daquele cruzamento. As galinhas eram bem ruins para produzir ovos, eram bem gordas e o galo era infértil. Então não consegui tirar pintinhos naquele cruzamento. Depois eu consegui, já com a linhagem de Rhode Island um pouco mais clara, que eu consegui com o Alex. Daí saíram boas galinhas de pescoço pelado. Só que esse vermelho padrão da Rhode ainda não conseguia tirar, porque a linhagem de Rhode era um pouco mais clara. Porém era mais produtiva também com relação a ovos, né? E foram daqueles cruzamentos que conseguiam um galo de pescoço pelado, bem vermelho, bom padrão. E cruzou com uma galinha que trouxe de Caen, uma galinha Rhode pura. Daí saíram essas duas mais claras aqui, porém elas estão mais claras porque já estão com a plumagem velha, né? Logo logo elas trocam a pena aí, já estão iniciando. E aí elas ficam bem vermelhinhas de novo. Esses outros três exemplares são os mais novos, filhos delas. Agora não sei quem é mãe de quem. Ainda dá para reproduzir bastante desse cruzamento, porque essas duas galinhas mais velhas de pescoço pelado não tem nenhum parentesco com esse galo Rhode. Agora, para essas outras duas, eu já tenho que arrumar outro galo Rhode de outro criatório, porque elas já têm parentesco com o galo Rhode que tenho aqui. Se esse galo polaco não tivesse parentesco com as galinhas, seria perfeito para acasalarem aí, e já consegui alguns exemplares homozigotos, né, de pescoço pelado aí, limpo, sem estufo de penas no pescoço. Que na verdade nem é tão fácil assim conseguir aves homozigotas de pescoço pelado assim, totalmente nu, sem o tufo de penas. Pois eu já cruzei polaco com polaco aqui e não saiu nenhum com o pescoço totalmente nu. Enfim, este é um cruzamento que não tem como dar errado. Sempre sai coisa boa. Você soma a resistência da Rhode Island Red com as galinhas de pescoço pelado. Também são aves muito ativas e produtivas. E olha só esse galinho como é fogoso. O resultado é uma ave resistente, produtiva e muito fácil de criar. É o que todo criador quer, né? Aves de fácil manejo, com boa produção e resistentes. Quando se trata de resistência à doença, isso deve ser colocado em primeiro lugar. Agora, não são aves grandes, mas o peso é bacana. Esse galo mesmo deve estar beirando aí os 3 quilos
e é um galo bem jovem, deve ficar com a carcaça bem larga ainda. As galinhas devem ter seus 2,5 kg. Lembrando que a Hold não é uma galinha grande, porque ela é uma galinha produtiva com relação a ovos. E galinhas poedeiras não são grandes. Uma coisa anula a outra, né? Agora você pode encontrar algumas linhagens um pouco maiores. Isso depende muito de seleção genética. Cruzando com as galinhas de pescoço pelado, você pode ter exemplares maiores, dependendo do tamanho aí do galo, das galinhas polacas que você utilizar no cruzamento. Agora, como eu falei numa live aí recente, nesses cruzamentos entre raça pura e aves mestiças, a balança sempre vai pesar para o lado da raça pura, onde a genética está estabelecida. Até por isso que se usa um galo puro para fazer melhoramento genético em plantel caipira. Portanto, esse cruzamento você pode esperar aves produtivas com o início de postura aí por volta dos 5 meses e meio, 6 meses, e uma produção regular, ovos grandes. As galinhas comem bastante, é uma característica da galinha de pescoço pelado, principalmente, bom apetite, né? E é uma coisa que eu gosto bastante de ver, é galinha apetitosa, que come mesmo. Você coloca comida no comedouro e as galinhas só ficam ali olhando, chega a ser angustiante, né? Outro cruzamento que deu certo foi do Thompson, que é um Plymouth Rock, com umas galinhas de pescoço pelado brancas, que já tinham sido do cruzamento entre um galo de pescoço pelado branco, o suro, né, o pajézinho, com galinhas carijós de casa de ração. Então, nesse cruzamento posterior do Thompson com as polacas brancas, saíram ótimas galinhas e foram inúmeros filhos dele que eu acabei vendendo, né? Até me arrependo disso, mas as galinhas eram bem grandes e muito produtivas. Não vai demorar para eu voltar a fazer cruzamentos parecidos. Esses pintinhos aqui, que são filho desse polaco branco, com as galinhas balões, assim, o desenvolvimento deles é bem lento, que é quase um caipira comum, mas as franguinhas aparentemente serão muito parecidas com aquelas polacas brancas que eu tinha. O objetivo mesmo é chegar nas galinhas carijós de pescoço pelado. Eu acho muito bonito. É uma cor clássica que o pessoal gosta bastante. Desse cruzamento também entre polaco e as New Hampshire, deve sair coisa boa. Nesta semana eu já começo a juntar os ovos para incubar. Fiz um teste aqui para ver se o Thompson está galando e aparentemente não, né? Também só coloquei um ovo aí embaixo dessa galinhazinha que está choca. E após 4 dias quebrei o ovo e nada de formação de embrião. Não sei se ele tem mais futuro para a reprodução, viu? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!